Olá, aqui é o Daniel e no vídeo de hoje, continuando nossa série sobre indicadores de desempenho, a gente vai falar sobre o ponto de equilíbrio. No vídeo anterior, a gente aprendeu a calcular e eu dei algumas dicas sobre a margem de contribuição e o quanto ela é importante para entender a eficiência operacional e comercial da sua empresa. Um passo natural, após calcular a margem de contribuição, é encontrar qual o ponto de equilíbrio da empresa. O ponto de equilíbrio ele vai dizer o quanto sua empresa precisa faturar, seja em volume ou em receita, para que você pague seu custo fixo, seus custos variáveis e chegue num 0 a 0 financeiro. Ou seja, você não gera lucro, mas também não tem prejuízo. A empresa alcança o ponto de equilíbrio quando o seu faturamento total com as vendas, ele consegue cobrir todos os meus custos, ou seja, minha matéria-prima, o meu insumo, as minhas despesas variáveis, então minha comissão, meus impostos e também a minha despesa fixa, ou seja, toda a minha operação, meu aluguel, a minha conta de energia, de comunicação e minhas despesas com o pessoal. Fica mais fácil se a gente analisar isso aqui nesse gráfico. Então, eu tenho a minha curva de receita e aqui tenho todos os meus custos variáveis. Ou seja, entra aqui o meu custo com matéria-prima, meu custo com insumo e também algumas despesas variáveis como comissão, impostos e assim por diante. E aqui tem uma linha um pouco mais reta que é o meu custo fixo, ou seja, o custo da minha operação, quanto que eu tenho de gasto com o pessoal, quanto que eu tenho de aluguel, de infraestrutura e assim por diante. Quando a minha receita ela se encontra, passa a linha de custo fixo e se encontra com a minha linha de custo total aqui, ou seja, meus custos variáveis mais o meu custo fixo, eu encontrei o ponto de equilíbrio da empresa. O que vai acontecer? Minhas vendas daqui para cima, tudo que eu gerar de receita nesse intervalo, vai constituir o lucro da empresa. Então, a forma para calcular, para encontrar o ponto de equilíbrio é muito simples. É só a gente pegar os custos da empresa, então tudo que eu tenho de matéria-prima, de insumo, meu CMV ou meu CPV, somar as minhas despesas fixas, como eu já comentei, aluguel, infraestrutura, energia e assim por diante, e dividir isso pelo meu índice da margem de contribuição, que a gente aprendeu a calcular no nosso vídeo anterior. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês assistirem também. Então, essa é a fórmula do ponto de equilíbrio. E por que esse indicador é importante para a empresa? O ponto de equilíbrio ele é um índice de segurança da sua empresa. Quanto menor for o seu ponto de equilíbrio, significa que menos arriscado é a sua operação. Se você tem um ponto de equilíbrio menor, significa que a sua infraestrutura ela é mais enxuta. Então, o seu volume de vendas ele tem que ser menor para que você comece a gerar lucro para a empresa. Se pague e comece a gerar lucro para a empresa. Ok? E o ponto de equilíbrio, mais um detalhe importante para a gente ter atenção, é que para eu determinar o meu lucro para a empresa, eu não posso simplesmente pegar o meu ponto de equilíbrio e determinar um percentual de venda acima dele. Isso parece ser muito simples, mas não é um racional tão forte assim. Por que disso? Existe um racional entre o quanto sua empresa consegue produzir e consegue vender, mantendo os seus custos fixos. Ou seja, se eu aumentar muito o meu volume de venda após o meu ponto de equilíbrio, vai chegar ao ponto que eu vou saturar a minha operação. Eu vou ser obrigado a crescer o meu custo fixo, ou seja, eu vou ter que aumentar a minha empresa, eu vou ter que contratar mais gente, comprar mais máquinas para conseguir produzir, para conseguir vender o que eu quero como lucro acima do ponto de equilíbrio. Então não basta simplesmente fazer esse racional, colocar um volume de vendas acima do ponto de equilíbrio para chegar no lucro que a sua empresa deseja. Ok? Como de costume, agora eu vou mostrar como fica ainda mais fácil calcular o ponto de equilíbrio a partir das suas projeções lá no Twizy. Hoje, a gente vai trabalhar aqui no Twizy com a Campus Ensino, que é uma instituição fictícia do setor da educação. Então, o que a gente vai precisar para projetar o ponto de equilíbrio vão ser nossa projeção de receita, as deduções dessa receita e também as nossas despesas fixas. Então, para este exercício, eu já tenho aqui no Twizy todo o meu planejado e realizado de receita, que vem das minhas mensalidades. Tenho aqui também as deduções dessa receita. Então, nesse caso, a gente vai ter bolsas de ensino,
os impostos e assim por diante, mês a mês, planejado e realizado. E também tenho as minhas despesas operacionais. Então aqui vai entrar toda a minha infraestrutura, pagamento dos professores e assim por diante, o administrativo, tudo mês a mês também. Então, com base nessas informações, o Twizy ele automaticamente vai calcular o ponto de equilíbrio da empresa. Então é só a gente vir aqui em indicadores de resultado e aqui está o ponto de equilíbrio da empresa. Então, com base nessa minha projeção de faturamento, nas despesas fixas que eu tenho e nas deduções da minha receita, o meu ponto de equilíbrio planejado vai ser de 2.400.000, enquanto o meu realizado foi de 2.200.000. Ou seja, a partir do meu faturamento de 2.200.000, tudo que eu faturar após isso já vai ser considerado como lucro para a empresa. O meu faturamento bruto foi de 2.390.000 realizado. Então, o que isso significa? Que, nesse caso, a Campus Ensino conseguiu ultrapassar o ponto de equilíbrio e gerou lucro para a empresa. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, que a explicação tenha ficado bem claro e até a próxima.